Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Netcast, o espaço reservado para falar sobre temas relacionados à indústria. Eu sou André dos Anjos, especialista em produtos digitais na NET do Brasil, e estou aqui com os meus colegas Sidney Guedes, gerente nacional de vendas na NET do Brasil, e com Ricardo Klein, nosso gerente regional de vendas responsável por Santa Catarina e Paraná. Hoje nós vamos transcorrer sobre um tema muito interessante para a indústria e também para os nossos clientes, uma solução digital, o Norius. Então vamos começar. Acredito que é muito interessante a gente começar por um tópico que permeia aí todo esse assunto, o monitoramento, a proteção, e basicamente seria o problema das faltas de monitoramento, né? A gente tem diversos riscos em não possuir monitoramento, em não ver como está a operação do nosso equipamento, em não entender como está a operação do equipamento, enfim. E a gente tem dois tópicos principais aí para abordar. O primeiro deles são os custos diretos. Esses custos diretos, eles estão diretamente relacionados a custos, de fato, né? A monetário. Então, são as paradas não planejadas, as trocas de peças sem necessidade, todo esse custo envolvido em relação à parada do equipamento e as manutenções desnecessárias, né? Acho que a gente pode transcorrer um pouco sobre o tema, né, Sidney? Sim, claro. Então, no mercado a gente vê a preocupação muito grande sempre com a parada do equipamento. Então, aquilo que se enxerga normalmente são os custos diretos, o que seria a parada da bomba ou de um equipamento, tem que correr a questão da manutenção, da substituição do material. Só que assim, nós não podemos esquecer que atrás desse custo direto também tem o que o cliente, o que vocês estão deixando de produzir. Se é uma fábrica, um produto, vai deixar de produzir, vai alterar todo o planejamento que vocês têm de produção, vai ter reclamação de clientes. Então, isso deve ser contabilizado na conta para se decidir em ter um sistema de monitoramento. Exatamente, isso tudo, como você mencionou, está relacionado aos custos indiretos, né? Os custos indiretos de parada. Então, os custos indiretos, eles são aqueles que acabam gerando problemas e prejuízos para o cliente final do nosso cliente, né? Que está operando com aquele equipamento, utilizando aquele equipamento. Acho que Ricardo não é a pessoa melhor aí para transcorrer sobre o tema. A gente tem várias situações, né, onde o cliente às vezes está dosando um produto, por exemplo, numa ETE dele, que ele precisa ter um controle desse efluente para ser devolvido ao meio ambiente, né, e às vezes por uma falta de monitoramento, ele não faz essa dosagem com precisão e acaba devolvendo esse efluente de uma maneira não controlada. Isso pode incorrer em multas ambientais, né? Ou até no meio de um processo mesmo, né? Às vezes um não monitoramento pode comprometer o teu processo, todo o teu lote de produto. Então, essas questões a gente também precisa ser vista, né? Pelo fato de essa falta de produtividade em função do não monitoramento, ela tem riscos gigantes, né, na indústria. Indiretos, exatamente. A gente tem aí diversos segmentos que a gente pode trazer aqui exemplos para vocês, mas obviamente cada segmento vai tratar essa falta de monitoramento, o que são os riscos de fato para cada segmento, né? Mas eu acho que num geral, num panorama geral, a gente sabe que o não monitoramento, ele ocasiona os nossos clientes a trabalharem muito com manutenção reativa, né? A manutenção corretiva que a gente conhece bem aí. E muito pouco trabalho preventivo e principalmente preditivo, né? Isso traz aí o famoso apagar de incêndio no dia a dia e sim, todos os dias apagando incêndio, né? Isso é um problema muito grande, né? Para os nossos clientes. Então, eu acho que o que a gente consegue resumir do que foi falado aqui, de todos esses tópicos de custos diretos, indiretos, enfim, é que o monitoramento ele pode ser muito mais importante e o investimento em cima do monitoramento pode ser muito menor do que o prejuízo de uma parada, né? Não somente falando em peças, não somente falando na manutenção em si, mas sim falando em diversos tópicos que estão relacionados àquele equipamento em si, né? André, essa era uma pergunta até que eu ia colocar aqui para a gente poder explanar melhor, né? Isso é uma preocupação muito grande quando se fala o que? Custo, né? Exatamente. Ninguém quer ter custo, todo mundo quer diminuir os custos justamente para aumentar a competitividade no mercado. Então, é um tópico interessante para discorrer,
Porque nós vamos ver que o investimento ele é muito pequeno em relação ao benefício que o cliente vai ter com essa redução de todos esses custos que foram colocados, tanto diretos como indiretos, né? Com um pequeno investimento é possível de você reduzi-los ou até eliminá-los. Exatamente. Eu acho que agora que a gente explicou, transcorreu um pouco sobre o tema dos riscos de não possuir monitoramento, é bom a gente trazer aqui o que é o Norius, né, para os nossos clientes aí que ainda não o conhecem, que ainda não o viram em nossas plataformas, em nossas mídias sociais. Mas basicamente, de maneira bem breve, o Norius ele é uma solução IoT, onde com o auxílio, vocês estão vendo aqui o nosso Smart Hub na tela, é uma solução IoT que com o auxílio de sensores conectados ao equipamento ou então ao processo, ele faz o monitoramento e a proteção desse equipamento em específico, né? A gente possui plataforma embarcada, então esses dados eles são enviados diretamente para a nossa plataforma e essa parte de comunicação, falando um pouco mais sobre comunicação e parte técnica, né? A gente possui comunicação embarcada, então, muito diferente de algumas soluções que já existem no mercado, a gente não precisa de um gateway extra, né? Para que o nosso dispositivo se conecte à rede e envie esses dados para a plataforma. Essa conexão se dá de 3 formas, pode ser ela via cabo Ethernet, via Wi-Fi fornecida pelo cliente, ou então utilizando o chip telefônico, esses chips que a gente utiliza em nossos smartphones aí para conexão à internet. E quando a gente fala de especificação técnica mesmo, parte de entradas e saídas, a gente possui diversas entradas e diversas saídas, mas de maneira bem breve, são 8 analógicas, 4 digitais, uma para RPM, uma Modbus RS485, aí um protocolo muito comum no ambiente industrial, corrente, tensão e também geolocalização para disponibilidade aí e visualização de local onde aquele equipamento está instalado. E parte de saída, aí a gente está falando mais em proteção do equipamento, né, em poder desligar o equipamento em caso de alguma operação anormal, alguma coisa que está acontecendo ali que o próprio Norius identifica. A gente tem 3 saídas digitais e 2 relés integrados, né? Eu acho que esse equipamento ele foi desenvolvido pela NET para utilização em equipamentos NET, e a gente vai falar um pouco mais sobre a utilização também em outros equipamentos, mas acho que o Sidney pode trazer aí um pouco sobre os benefícios dele de utilização. É um produto que foi desenvolvido para a linha de bombas de equipamentos de produção NET, né? Partimos do pressuposto que hoje já existam algumas soluções no mercado, porém, qual o diferencial nosso? É o conhecimento da linha de produtos. Então, nós sabemos quais são os limites, os limites operacionais. O know-how do equipamento. Exatamente, o know-how do equipamento, da tecnologia. Então, nós estamos falando de um equipamento rotativo, porém, é um equipamento rotativo, mas ele é desbalanceado. Como se comporta esse desbalanceamento? Qual o efeito que tem para a vida útil dos componentes? Isso nós detemos essa tecnologia. Então, nós temos hoje a plataforma com as informações que vão auxiliar o cliente, né, vocês que estão nos ouvindo aqui, a justamente entender, identificar quais poderiam ser as possíveis falhas, para evitar que o equipamento pare e a gente tenha todos esses custos que nós já falamos aqui anteriormente. Então, assim, não é só um hardware, não é só mais uma solução, não é mais uma solução no mercado, né? Existe toda uma tecnologia embarcada que foi levantada em nosso P&D, que nós vamos estar provendo para vocês, para que vocês tenham realmente a confiabilidade no equipamento e também possam, através desse sistema, fazer um monitoramento do seu processo, que é muito importante. A gente está falando em 152 anos de conhecimento aplicados a uma solução digital, né? E 52 anos de Brasil. No Brasil, exatamente. Eu acho que o Ricardo pode falar um pouco mais sobre a utilização também desse sistema Norius em equipamentos não NET, né? Vale a gente comentar aqui também que esse equipamento, ele está sendo desenvolvido para utilização em outras máquinas rotativas, né? A gente até tem um exemplo típico na nossa empresa, onde a gente consegue monitorar velocidade do vento, nível de rio, umidade, né? A gente tem uma estaçãozinha meteorológica, onde a gente consegue também fazer esses acompanhamentos, mas esse equipamento, ele é um equipamento modular, como o André comentou,
ele tem várias entradas, várias possibilidades de monitoramento, mas quem decide o que tem que ser monitorado é o próprio cliente. Às vezes o cliente ela tem a ideia de que quer aumentar só vazão, pressão e nada mais, né? A gente consegue também estar auxiliando o cliente nesse quesito. Então, o que precisar ser monitorado, nível de tanque ou qualquer coisa nesse sentido, a gente consegue estar auxiliando também com o nosso equipamento Norius. Exatamente. Ô André, caberia uma pergunta aqui, até para a gente esclarecer. Essa é uma plataforma hoje independente, onde o cliente tem a possibilidade de operacionalizar isso em uma nuvem, numa cloud, né? E receber essas informações, como também ter a comunicação já com plataformas existentes. Exatamente, muito bom ponto. A gente consegue integrar o Norius a qualquer sistema já existente, né? A gente sabe que os nossos clientes aí, grandes indústrias, já possuem sistemas SCADA, por exemplo, ou CLP, supervisórios para monitoramento local de alguns equipamentos, ou até monitoramento remoto também. Mas sim, a gente consegue integrar o Norius a qualquer sistema já existente, utilizando todas as conexões possíveis de API e também Modbus, né? Podemos falar então que o produto nosso desenvolvido, ele supera a expectativa. Muito. Porque ele pode ser operacionalizado de forma independente à rede do cliente, onde não teria que ter a preocupação de protocolos de segurança. Exatamente. Ok? E como também poder entrar dentro da centralina ou da plataforma do cliente e ele monitorar através da rede que hoje já existe. Exatamente, é um ponto então, muito importante. É um diferencial muito grande, então, que nós estamos trazendo para o mercado. Né? Esse é um diferencial. É uma solução muito flexível, né? Como a gente comentou aqui. Ela, além dela ter essa possibilidade de integração com sistemas já existentes, de poder monitorar qualquer tipo de equipamento e não apenas os equipamentos da NET, não apenas alguns equipamentos em específico, a gente também traz essa versatilidade em um cliente poder usar uma rede totalmente paralela, fora da rede que já existe na planta, dentro desse dispositivo, para que eles enviem esses dados para a nossa plataforma, evitando assim pontos de entrada, né? A gente sabe que esse é um problema muito grande hoje, não somente no meio industrial, mas num geral, né? A cibersegurança. Então, quando a gente tem esse dispositivo fora da rede do nosso cliente, a gente não está possibilitando aí pontos de entrada e de cibersegurança, problemas com cibersegurança dentro das plantas, né? Acho que isso é um diferencial muito grande para o cliente, né? A gente trazer essa solução flexível que atenda diversas demandas e que possa ser usado em diversas aplicações, né? A gente não está falando só de tecnologia, mas sim de redução de custos, né? Exatamente. Então, podemos colocar que não é só a tecnologia que é um diferencial, mas também que estamos trazendo para o cliente uma redução de custo e aumento de sua produtividade. Exatamente. É uma solução é a NET junto do cliente. E aí, aproveitando o gancho, eu acho que é interessantíssimo a gente entrar nos tópicos de benefícios agora, né? O que essa solução traz de benefício para o cliente agora que a gente falou sobre o que é a solução. Primeiro, né? Iniciamos com os riscos, depois o que é a solução. Eu acho que a gente tem inúmeros benefícios, alguns mensuráveis, outros nem tantos, mas a gente pode começar com inatividade, né? Inatividade para os nossos clientes é talvez o maior problema deles, né? Acho que podemos aí falar um pouco sobre isso, sobre o quão importante é um equipamento estar disponível, né? Aquele equipamento que, por vezes, ele vai ser parte muito importante de um processo, ou então ele vai ser um equipamento de final de processo que pode gerar problemas no restante. Sidney, pode comentar um pouco mais sobre inatividade aí? Sim, então a gente pode afirmar que o equipamento ele vai ter um ROI muito rápido, né? Porque os custos operacionais, né, através desse monitoramento, vai levar à redução de paradas, né? Podemos também ter a medição da eficiência do equipamento através do consumo energético, podemos também mensurar essas informações. Então, a detecção de falhas antecipadas, né, permite o planejamento de paradas. Então, e tudo isso faz com que mantenha-se a continuidade operacional do equipamento no seu melhor ponto de operação, mantendo a maior eficiência. Exatamente, possível. Eu acho que a visibilidade total do processo e do equipamento que o Norius traz, né,
Porque é uma escala, né, gente? A gente fala em monitoramento, o monitoramento ele te traz a visibilidade da operação, como aquela operação está acontecendo. O monitoramento ele pode te trazer, no nosso caso, por exemplo, os alarmes e os avisos, onde ele vai estar ali avisando o responsável por aquele equipamento ou por aquela fase do processo de que alguma coisa está acontecendo fora do normal. E principalmente, depois a gente pode começar ali a trabalhar em cima da manutenção, de ter uma manutenção mais planejada, né? Fazer uma preventiva mais planejada, trabalhar em cima da preditiva e quem sabe até na prescritiva, né, Ricardo? A gente comentou no começo do nosso netcast aqui sobre o apagar incêndios, né? Isso é um custo que ele pode se tornar recorrente, né, se você não tem um monitoramento adequado, né? E hoje a gente sabe que o custo de uma empresa parada, ele é irrisório comparado ao preço que a gente tem de investimento no nosso produto Norius, né? Hoje uma empresa parada, normalmente a gente vê muito acontecer isso numa sexta-feira, final de expediente, né? Exatamente. Ou num sábado de manhã, onde você talvez não vai ter aquela peça para conseguir botar o teu equipamento de novo em funcionamento e vai comprometer todo o teu processo, né? E com o Norius a gente entende que você não está apagando incêndio, você está prevendo uma possível falha e você vai estar adequando o teu processo àquele equipamento, né? E não botar todo o teu produto em si, a tua produtividade sobre um equipamento em questão, né? Toda a tua operação em cima de um equipamento com um valor tão, né? Exatamente. Um exemplo típico é quando você tem um alarme, por exemplo, de um sensor de temperatura em um extrator, onde ele está alertando sobre um trabalho a seco. A partir do momento que ele desarmou aquela bomba, né, dependendo do tamanho do equipamento, você evitou a queima de um rotor e de um estator, e com isso você praticamente já pagou o equipamento ali em questão que foi instalado no equipamento. Não somente um alarme, exatamente. Além, Ricardo, só complementando, muito bem colocado por ti na experiência que você tem, né, junto aos seus clientes, a questão do planejamento é muito importante. Hoje todos nós somos sabedores de redução. Todos os nossos clientes, todo consumidor, nós também queremos reduzir os nossos custos, né? Exatamente. Então, uma forma, né, o Norius, né, esse sistema, ele vem para ajudar com que o cliente possa ter esse planejamento. Então, eu não preciso manter equipamentos ou peças em estoque. Eu consigo planejar a parada. Quando eu consigo planejar a parada, né, eles têm condições de nos contactar e nós entregarmos esse material dentro do prazo planejado para que ele possa estar naquela data executando o serviço. E isso reduz o quê? Em custo de estoque. E até também a troca de itens que não são necessários ser trocados. Né? Você às vezes vai estar trocando um componente dentro do teu equipamento que ele não precisaria estar sendo substituído, porque através do monitoramento você consegue ver que ele ainda está em condições de uso. Isso também gera em custo direto. O equipamento ainda está entregando a eficiência, exato. Por exemplo. Tem muitos clientes nossos, somos sabedores, que na dúvida acabam fazendo até uma manutenção corretiva exagerada, praticamente trocam todos os componentes do equipamento, não havendo a necessidade, né? Exato. Então, com o nosso produto, ele vai ajudar a tomar essa decisão no momento certo e do que trocar, aonde mexer, e o mais importante é sabermos o motivo da causa. O que aconteceu? Por que aconteceu? Esse é o grande diferencial que vocês vão sentir no mercado. Exatamente. Até aproveitando o gancho, se a gente puder e comentar sobre um caso de uso, né, do Norius, a gente no setor de saneamento, né, onde a gente tem aí equipamentos habitualmente distantes um dos outros, em locais sem nenhum tipo de supervisão, tanto local quanto remota. Equipamentos geralmente de altíssimo custo, né? Porque a gente está falando em equipamentos aí com alta vazão e às vezes alta com capacidades de pressão, né? Uhum. Um equipamento desse, por vezes, fica refém de problemas operacionais
que infelizmente a empresa não tem nenhum tipo de respaldo ou então funcionários disponíveis para que possam estar ali acompanhando a operação desse equipamento no dia a dia, né? Então E a gente sabe que é muito mais do que isso. vantagem muito grande a utilização do Norius, porque ele acaba sendo um dedo duro, Exatamente. mostrando onde que está a falha no processo. É um funcionário extra, sem pagar 13º. Acaba protegendo o equipamento, porque normalmente quando se vai no campo, o problema é o equipamento, e na verdade nem sempre, ou na maior parte das vezes, eu diria que, não vou falar 100%, mas 85, 90% das vezes é um problema operacional, um problema de controle. Se nós conseguimos fazer esse controle, temos um retorno e uma atuação eficaz, né, a continuidade operacional vai acontecer e vai ter uma redução muito significativa nos custos. E aqui nesse equipamento em questão a gente pode aí mostrar para vocês aí também falar sobre alguns números, né, em relação ao retorno de investimento, por exemplo. A gente está falando de um equipamento que, como eu falei, altíssimo custo e que ficava refém aí da operação, né, de problemas operacionais, sendo eles relacionados à construção da elevatória ou então a utilização da elevatória, e aqui nesse caso não era diferente. A gente tinha aí problemas de trabalho a seco recorrentes nesse equipamento, e como vocês podem bem ver na figura, a gente só tem um equipamento, porque o outro teve o mesmo problema e foi para manutenção na nossa fábrica. Esses trabalhos a seco recorrentes aí causavam, obviamente, a perda de eficiência, né, a redução de eficiência e, por resultado, inatividade. E depois que a gente instalou o monitoramento ali em paralelo com o cliente, a gente identificou o problema já na primeira semana de monitoramento, né? Identificamos que os problemas estavam relacionados às boias que ligam e desligam o equipamento, né? Então, essas boias, por algum motivo, se travavam e mantinham o equipamento ligado mesmo sem fluido, né? Sem produto na elevatória. E isso foi possível constatar com gráficos, as informações geradas pelo próprio sistema? Exatamente, tanto as informações quanto os alarmes, né? Os alarmes que eram enviados no momento ali do trabalho a seco e também da falta de fluido na elevatória, né? Onde a gente configurou os alarmes ali para que estamos com baixo fluido, bomba ligada, vamos receber alarmes porque tem alguma coisa de errado, né? E esses alarmes, eles são enviados para todos que estão conectados, direcionados à informação daquele ponto. Exatamente, a gente configura ali quem é o responsável, quem quer receber, o operador, o gerente, enfim. Todo mundo que for relacionado àquele processo dentro da companhia pode receber o alarme para tomar uma ação, né? E aqui a gente está falando, até o Ricardo pode falar um pouco mais sobre esse tema e sobre como isso afeta o dia a dia dos nossos clientes, mas a gente está falando em custo de investimento do Norius em relação ao preço das peças em 3,5%, né? Se a gente botar aí rotor e estator, e se a gente colocar somente o estator, a gente está falando em 10%. Então, somente o estator, que é uma peça de sacrifício, que a gente sabe que os nossos clientes por vezes precisam trocar por conta de problemas operacionais, trabalhos a secos, cavitações, a gente já tem um custo aí baixíssimo em relação ao preço da peça, e aí que está o ponto, somente da peça, sem contar a manutenção, sem contar todo o transtorno de retirar aquele equipamento, fazer a troca. Nesse caso aqui, multas ambientais que podem ser geradas por esse equipamento não estar fazendo o trabalho dele, né? Exatamente, já pensou aqui, André, se a gente perde mais uma bomba dessa? Então, não seria só a questão de manutenção nesse caso aqui, né? Você tem, basicamente, uma estação de tratamento inoperante, né? E a gente sabe que a contribuição, ela não para, né? A gente está recebendo contribuição em tempo integral. E se eu perco o segundo equipamento aqui em questão, a questão não só da manutenção ao apagar fogo, que a gente estava comentando aqui antes, né? Que aqui vai ter que ser um apagar incêndio desse aí, mas também as questões ambientais, né, operacional, a equipe vai ter que se mobilizar aqui para conseguir fazer assistência nesse local. Então, existem outros fatores aí muito mais relevantes que a gente precisa também levar em consideração, né? Isso, uma coisa acaba gerando a outra dentro de uma companhia, né? Então, a quebra de um equipamento desse, tão importante numa operação, ele vai, enfim, transcorrer dentre todos os departamentos de uma empresa até que no fim do dia a peça chegue nos suprimentos da empresa para que eles possam, então, realizar a manutenção do equipamento, né? Aproveitando também, André, seria interessante a gente compartilhar com o público também
como está hoje o nosso atendimento, a nossa divisão, o suporte que nós estamos dando aos clientes, né? Falar um pouquinho da estrutura nossa, né? Hoje técnica comercial, para poder suportar o mercado. Então, quando a gente fala sobre o Norius, a gente tem uma equipe dedicada a essa solução, né? Temos uma equipe que trabalha somente para soluções digitais dentro da NET, e a gente fornece aí suporte aos nossos clientes que utilizam essa solução para monitorar os equipamentos, além dos alarmes que já estão ali para fazer esse trabalho automático, né, de proteção do equipamento, mas obviamente que a gente está aí no dia a dia auxiliando e trabalhando junto com vendas, né? A gente está aqui com 2 representantes de vendas da NET, trabalhando junto para tentar identificar aí os melhores oportunidades e usos dessa solução. Exatamente, a ideia aqui, né, o nosso grupo hoje, nós temos um grupo forte, um grupo 100% NET, né, treinado para que possa dar suporte ao cliente. Então, todo o nosso time comercial, nosso time de vendas conhece o produto, né, ele pode estar junto de vocês, dando o suporte e fazendo a correta especificação, e ajudando vocês a decidirem o que medir, como medir, né, identificando quais são os cuidados que deve se ter para garantia operacional, com consequente redução dos custos. Exatamente, diretos, a gente trabalha meio que como indiretos. Uma espinha de peixe, né? Então vamos identificar o problema para então tentar trabalhar na solução juntamente com o nosso cliente, né? Eu acho que um tema aqui para a gente entrar também, obviamente, estamos falando de IoT, estamos falando de indústria 4.0 e da digitalização, né? Da revolução industrial que estão passando os nossos clientes. E eu acho que um ponto muito importante, obviamente, como eu falei, o IoT faz parte disso, é um pilar muito importante dentro da indústria 4.0, e a gente, como NET, sabe disso, e por isso estamos trabalhando em cima dessa solução e cada vez mais aplicando ela juntamente aos nossos clientes, para que a gente possa trazer benefícios reais, né, e ajudar os nossos clientes a digitalizar as empresas e a tornar as plantas mais eficientes, mais inteligentes e principalmente, quem sabe, totalmente automatizadas, né? O monitoramento é um caminho para isso, né? A tendência hoje já é se trabalhar no 4.0, né? Como a gente estava conversando nos bastidores aí, já está se pensando até na 5.0. Mas o que seria isso? Poderia explicar um pouquinho mais para o pessoal a questão da automatização, para que o próprio sistema, o próprio processo, ele seja capaz de fazer o controle, né, e garantir a continuidade operacional. Porque todos nós sabemos que o monitoramento, a instrumentação é apenas uma parte desse universo. É uma pontinha do iceberg. É uma ponta do iceberg. Mas nós estamos trabalhando hoje já com a inclusão de outras plataformas para que possa garantir não apenas o monitoramento, mas também o controle e a continuidade operacional do processo, para evitar paradas, falhas e paradas. Exatamente. Eu acho que junto a isso tudo, né, a gente tem a inteligência por trás, né? Então, a gente trazer aqueles 152 anos que a gente comentou de conhecimento que a NET tem sobre equipamentos e bombas de deslocamento positivo, é a gente integrar isso ao Norius, integrar essa solução para que ela possa ser capaz de tomar decisões, né? E a gente está trabalhando nisso, sim. Estamos a passos largos desenvolvendo isso para que o mercado possa, a determinado momento, ter essa solução como mais um facilitador de automatizações e principalmente de garantir que aquele equipamento ele vai operar sempre na faixa de pressão, rotação ideal para o equipamento e para o processo, obviamente, e que isso possa, além da proteção que a gente já tem, agregar a toda essa automação que o cliente quer ter como um facilitador, né? Como um facilitador e um garantimento de que a planta está operando 100%. A tendência hoje é a gente cada vez mais utilizar a inteligência artificial a nosso favor, né? Então, o que a gente conseguir complementar com o Norius para facilitar a nossa vida e fazer com que a empresa ela alcance resultados melhores num tempo mais curto e que ela obtenha um lucro maior em função dessa perda
que ela vai ter em função desses problemas que aparecem durante o decorrer do dia a dia, né? Então, a gente tem que usar isso ao benefício realmente da empresa, né? O mundo inteiro hoje caminha em função de uma inteligência artificial. No dia a dia, a gente já vem usando a inteligência artificial para facilitar a vida da gente. E por que não usar isso ao nosso favor com o Norios para também a gente conseguir ter um aproveitamento melhor? Esse eu acho que é a tendência, esse é o futuro, e é isso que a NET está caminhando para a gente conseguir melhorar toda a produtividade e melhorar a vida e facilitar a vida da empresa. Eu acho que nós, como NET, não queremos apenas fornecer equipamentos para bombear fluidos, né, complexos. A gente quer fornecer soluções que possam auxiliar e principalmente garantir que os processos dos nossos clientes estão redondos. Né? Bem colocado, nós queremos dar tranquilidade Exatamente. aos clientes, aos processos. E eu acho Esse é o nosso compromisso. E eu acho que isso vem muito de encontro ao Norios, né? O produto que a gente está apresentando aqui, porque de nada adianta eu ter uma bomba, mas eu não saber como ela está operando e como ela está reagindo ao meu processo, né? Então, o monitoramento, ele vai te trazer essa visibilidade. Essa é a primeira fase para que a gente tenha o perfeito controle da situação. Então, tudo se começa com o monitoramento e agora, isso indo para uma plataforma, a gente consegue filtrar esses dados, né, junto aos nossos bancos de dados, o nosso know-how, o nosso background de 152 anos, onde é possível, através dessa comparação de informações, direcionar qual que é a possível causa, para onde está indo a operação, né, para que o cliente realmente possa fazer o seu planejamento de parada, evitando as intercorrências, que são as falhas, etc. Né, que vai certamente gera muitos custos que não estão previstos, no papel. Não são previstos, né? Eu acho que para fechar, a gente tem alguma mensagem aí para deixar para quem está nos ouvindo aí, nossos clientes e parceiros. Sidney, quer? Sim, claro. Isso, assim, a gente gostaria de deixar aqui uma mensagem que não esperem para agir, né? A próxima parada para vocês tomarem uma decisão. Eu acho que o Norios é uma solução que protege o seu negócio, né, de todos, e aumenta a competitividade. Então, existem muitas vantagens que nós estamos, né, a um baixo custo, é um baixíssimo custo. Sim. Né? Não vamos falar aqui de valores, mas estamos abertos, vocês podem nos contactar, qualquer colega nosso da área de vendas pode dar esse suporte, né? É um custo muito baixo para o benefício que vocês vão ter. Então, não deixe para depois o que se pode fazer hoje. O foco é proteger o negócio, né? Proteger a indústria, proteger o processo. E aumentar a sua competitividade. Exatamente. Porque custo baixa a competitividade. Exatamente. Uma coisa está diretamente ligada à outra. E aí, Ricardo, alguma mensagem? Eu acho que, em resumo, cabe a gente frisar aqui que hoje o monitoramento ele não é mais opcional, né? Ele é estratégico para realmente a empresa que quer crescer, a empresa que quer se destacar. Então, como já foi comentado pelo Sidney também, né, o custo do equipamento ele é irrisório, né, comparado à tua parada de máquina, à tua manutenção, né, ou até um acidente, talvez, com algum funcionário, né, em função de uma falha operacional, né? Então, hoje, visto aqui, é essencial o monitoramento das suas atividades para a empresa que quer se destacar no mercado. Afinal, o monitoramento ele não afeta somente aquele operador ou aquele cara que faz a manutenção do equipamento, mas sim ele vai trazer o benefício, o monitoramento e a proteção ele vai trazer benefício para todos os níveis, né, para todas as hierarquias dentro de uma empresa. Cada um vai ficar feliz por um motivo, né? Alguns por menos trabalho, outros por menos gastos, né? Mas no fim do dia vai estar todo mundo feliz. E é importante aqui a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes aqui que nós estamos aqui à disposição, o nosso grupo todo está à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade que tiver, né? Estamos também disponíveis para suportá-los
na montagem, na orientação, para que realmente vocês tenham um produto confiável E que traga na benefício. mão de vocês e vocês terem os benefícios Esse que é o nós nosso estamos foco. colocando aqui. É isso aí. Obrigado aos meus colegas aqui, participantes do nosso Netcast. Vocês também, obrigado por nos acompanhar. Caso tenham ficado com alguma dúvida em relação a honorários, em relação a algum produto, não só ao sistema de monitoramento, mas também caso tenha dúvidas em relação aos equipamentos da NET, podem entrar em contato diretamente com os nossos especialistas em net.com.br. E é isso aí. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.